Os ETFs estão ficando cada vez mais populares aqui no Brasil e o número de pessoas interessadas em investir nessa classe de ativos também não para de crescer. E como todo novo investimento que cai no gosto popular, é natural que muitas dúvidas também surjam. Afinal de contas, o que são os ETFs? Quais são suas características, suas vantagens e desvantagens? Como eles funcionam? Quais os principais ETFs negociados aqui no Brasil? E principalmente, como investir neles? Diante dessas questões, preparamos esse vídeo aqui para falarmos sobre tudo que você precisa saber antes de decidir se vale ou não a pena investir nessa classe de ativos. Os ETFs nada mais são do que fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio. Isso significa que há um grupo de investidores que aplicam parte do seu capital em conjunto nesse fundo. Ou seja, fundos de investimentos como os ETFs estão atrelados a algum índice de referência, e eles têm como principal objetivo acompanhar o desempenho desse índice no mercado. Aqui no Brasil, o nosso principal índice é o Ibovespa. Você já deve ter ouvido falar nos noticiários quando o Ibovespa sobe ou o Ibovespa cai. Isso quer dizer que esse índice ele está acompanhando a performance das principais empresas brasileiras listadas na nossa bolsa de valores. O índice de referência, também chamado de benchmark, ele funciona como um parâmetro utilizado para comparar a avaliação do desempenho de diferentes tipos de investimento. E por serem fundos com gestão passiva, os ETFs possuem uma taxa de administração bem mais inferior em relação aos fundos com gestão ativa, o que os torna ainda mais atrativos para aqueles investidores que desejam apostar nesse tipo de investimento. E bom, dada essa introdução inicial, eu separei uma lista aqui para a gente poder conferir e comparar alguns dos principais ETFs que nós temos negociados aqui no Brasil e no exterior. Eu separei essa lista, na verdade, em duas categorias. A primeira delas são de ETFs expostos a índices do mercado brasileiro. A segunda lista, ela contém ETFs que estão expostos a índices do mercado estrangeiro, como o S&P 500, que procura replicar o desempenho das principais empresas norte-americanas. E, bom, cá estamos aqui na nossa lista e vamos dar uma olhada aqui nesses ETFs que eu deixei separado aqui para a gente poder analisar. Começando pelo primeiro, o primeiro ETF é o BOVA11, o índice de referência dele é o Ibovespa, taxa de administração dele de 0,10% ao ano, o gestor dele é a BlackRock e ele não distribui dividendos. Vamos entrar aqui no site oficial da gestora para a gente poder ter uma ideia melhor a respeito desse ETF, né? Então aqui, como eu disse para vocês, o BOVA11 ele é um ETF que tem como principal característica replicar o Ibovespa, tá? Que é o nosso índice aqui da Bolsa de Valores brasileira. Então ele nunca vai ter como objetivo superar esse índice, mas sempre acompanhar. Então a taxa de administração dele é de 0,10% ao ano. Ele tem exposição ao principal índice de ações aqui do mercado brasileiro, né? Que é o Ibovespa. E aqui um pouco mais abaixo a gente consegue ter uma visão melhor, né? Graficamente sobre a evolução e o desempenho desse ETF ao longo do tempo, né? Começando aí em 2009, que quando ele foi criado, até 31 de dezembro de 2023. Vocês podem observar aqui que o ETF ele sempre está acompanhando aqui o índice de referência, né? O Ibovespa. Em alguns momentos ele chegou a superar um pouquinho, em outros ele não supera, mas sempre está ali muito próximo do Ibovespa. Então, se a gente trazer um pouquinho mais para frente aqui em 2023, uma rentabilidade aí, digamos aí de 255%, né, desde seu início, contra 266% aí do índice de referência que ele replica, tá? Então ele está sempre aí muito próximo do Ibovespa, tá? Então essa é uma característica bem forte, bem marcante do BOVA11. Bom, e o que a gente precisa saber também antes de investir no ETF, além da sua rentabilidade, do seu desempenho, tá, mas a quais ações eu estou me expondo nesse ETF, né? Quais ações compõem essa cesta de ativos que é o ETF? Aqui no site da administradora, a gente consegue ter mais informações sobre o portfólio desse ETF. Então, aqui nas características do portfólio, a gente consegue ver a quantidade de ativos que compõem a carteira do ETF. Né? Atualmente, o BOVA11 contém 86 ativos na sua carteira. Se a gente descer aqui um pouquinho, mais abaixo, a gente consegue ver todos os ativos que compõem o BOVA11. Então, quando a gente compra uma unidade de BOVA11, na verdade, a gente está levando uma cesta com todas essas empresas aqui, ó. Vale, Petrobras, Itaú, Petrobras novamente, né? Petri 4 e Petri 3. Temos Banco do Brasil, temos Eletrobras, WEG, Bradesco e muitas outras empresas. São 86 ativos ao todo que a gente tem aqui nessa cesta, com diversas empresas de diversos setores. E aqui, se a gente observar melhor essa carteira do BOVA11, a gente consegue observar que a empresa que tem mais participação aqui nessa carteira é a Vale, com 12,58% de peso.
né? Em seguida vem a Petrobras com 7,9%, Itaú com 7,68%, Petrobras de novo, né? O Petri 3 com 4% e Banco do Brasil com 3,61%. Particularmente, essa carteira aqui ela é uma carteira que está muito exposta a empresas públicas, né? A empresas estatais. Eu, particularmente, não acho tão interessante assim o BOVA11, porque a gente fica muito exposto a empresas estatais. E empresas estatais são muito sensíveis a acontecimentos de mercado, a acontecimentos políticos. Então, empresas estatais elas estão muito expostas ao risco Brasil, né? Ao risco de mercado, ao risco político, riscos econômicos. Se de repente sai alguma notícia do governo que possa influenciar no desempenho desses ativos, então isso vai acabar afetando diretamente aqui o peso, né, o valor de mercado dessas ações. Então, empresas estatais elas estão muito expostas a decisões do governo, a movimentos do governo. Eu particularmente não gosto. Então, isso aqui é um ponto de atenção, né? A gente tem muita concentração de empresas estatais nesse ETF, mas é um bom ETF para quem deseja diversificar, né? Você está comprando aí diversas empresas de diversos setores, tanto empresas públicas quanto empresas privadas, e você está levando um conjunto de empresas em um único produto. E, bom, o nosso próximo ETF aqui que nós vamos dar uma olhada é o Divo 11. Ele tem como índice de referência o IDIV, a taxa de administração dele é de 0,50% ao ano, o gestor dele é o Itaú e ele não distribui dividendos. Bom, e aqui no portal oficial do gestor do ETF, né, do Itaú, a gente já vê logo de cara as principais características desse ETF, como o volume médio aí na casa dos 4 milhões de reais, patrimônio líquido na casa dos 748 milhões e a taxa de administração de 0,50% ao ano. E como eu disse para vocês, fundos de investimento com gestão passiva possuem uma taxa de administração bem mais baixa em comparação aos fundos de investimento com gestão ativa. Bom, e o Divo 11 ele replica o índice IDIV. Esse índice ele reúne as maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores. Então, na composição aqui desse ETF que nós vamos ver agora, a gente tem algumas das principais pagadoras de dividendos aqui listadas na nossa bolsa de valores. Vamos ver aqui a composição por setor primeiramente. Nós temos aqui que esse ETF é um ETF bem diversificado, né, composto por ações de empresas de diversos setores. Nós temos aqui setores de energia elétrica, temos bancos, siderurgia, minerais metálicos, seguradoras, telecomunicações. Então, é um ETF bem diversificado. Aqui a composição por ativo. Deixa eu mostrar aqui mais abaixo, aqui na lista, as empresas. Então aqui nós temos a composição do índice. Ó. Nós temos aqui nesse ETF CEMIG, Gerdau, Copel, Petrobras, BB Seguridade, Petrobras, Vale, JBS, Eng, Klabin, TIM, entre muitas outras empresas aqui, sendo a empresa com maior participação é a CEMIG, com 5,82% aqui de participação na carteira. Em seguida, nós temos a Gerdau, com 5,24%, e a Copel, em terceiro lugar, com 4,87%. Então, é uma carteira aí com algumas das grandes empresas aqui da nossa bolsa de valores e principalmente, né, são empresas que se destacam aí pelo pagamento recorrente de bons dividendos. E lembrando que essa composição aqui do índice, ela pode mudar e ser atualizada de tempos em tempos, normalmente a cada 3 meses, né? Então, algumas empresas podem sair, outras podem entrar, outras podem ter uma participação maior. Isso aí vai sendo alocado de acordo com os critérios estabelecidos pelo fundo, pelo gestor do fundo. É sempre bom a gente ficar atento aqui a quais empresas nós estamos nos expondo quando nós investimos num ETF. Bom, então esse aqui é o Divo 11, tá? Quem tiver mais interesse pode entrar aqui no site oficial do gestor, tá? Do Itaú Asset e dar uma conferida aqui na lâmina, na documentação adicional, para você poder embasar melhor a sua tomada de decisão. Vamos aqui agora ao nosso próximo ETF. O nosso próximo ETF aqui é o DIVD11. Ele também tem como índice de referência o IDIV, taxa de administração de 0,50% ao ano. O gestor dele também é o Itaú e ele distribui dividendos. Basicamente, a única diferença aqui do DIVD11 para o Divo11 é que o Divid11 ele faz a distribuição de dividendos. O Divo11 ele tem uma rentabilidade também, ele tem um retorno, no entanto, a própria gestão faz a alocação desse retorno na aquisição de novos ativos. No caso do Divid11, o que acontece é que a gente tem um recebimento de dividendos. Nós, como cotistas, como investidores desse ETF, nós recebemos periodicamente proventos decorrentes das empresas que compõem esse ETF. Tá? Então, a única diferença do Divid11 para o Divo11 é essa. E quem quiser ter mais informação também sobre o Divid11, é só entrar no portal oficial aqui do gestor, tá? Também do Itaú. A gente consegue ter aqui informações adicionais
né? Aqui a taxa de administração, como eu disse para vocês, 0,50% ao ano. É um fundo com patrimônio bem alto também, 61 milhões. A gente pode ver aqui também a composição dele, né? Se você tiver interesse aqui em saber sobre a quais empresas você está se expondo quando você investe nesse papel. Basicamente é bem parecido aqui com o Divo 11, tá? Nós temos companhias do setor de energia elétrica, bancos, siderurgia, seguradoras, telecomunicações, edificações. Um pouco mais abaixo a gente consegue ver a composição da carteira desse ETF, né? CEMIG, Gerdau, Copel, Petrobras, BB Seguridade. Basicamente são as mesmas empresas aí que nós temos no Divo 11, tá? Sendo que aqui a gente recebe ainda periodicamente dividendos. E, bom, basicamente é isso, tá? Sobre o Divid 11. Bom, então vamos aqui ao nosso próximo ETF. Ele é o BBSD11. Ele possui como índice de referência o SP Dividendos Brasil. A taxa de administração dele é de 0,50% ao ano. O gestor dele é o Banco do Brasil e ele também não distribui dividendos. Estamos aqui no portal oficial aqui do gestor, que é o Banco do Brasil, onde ele disponibiliza novas informações, né, dados adicionais a respeito desse ETF. Esse ETF ele tem como principal objetivo refletir a performance do índice SP Dividendos Brasil. Esse índice ele é bem semelhante ao IDIV, né, sendo a única diferença é que ele reúne as 30 maiores pagadoras de dividendos aqui do Brasil. Né? O IDIV ele é um pouco mais amplo, e a carteira desse ETF, composta pelas 30 maiores pagadoras de dividendos, ela é rebalanceada periodicamente, a cada 3 ou 4 meses, pela gestão do fundo. Isso significa que algumas empresas podem entrar nessa carteira, outras podem sair. Algumas podem ter uma participação maior, outras menores, mas essa carteira está sempre sendo revista de acordo com os critérios estabelecidos pela gestão do fundo. Se a gente descer um pouquinho mais abaixo, a gente consegue ver a carteira desse ETF aqui, ó, Cesta para Resgate. Se a gente baixar esse arquivo aqui, bom, eu baixei o arquivo que estava lá no site oficial da gestão, né? Então essa daqui é a carteira que compõe o ETF. Então nós temos aqui diversas empresas como Ambev, Bradesco, Cielo, Semig, Eng, Gol, Itaúsa, temos Taesa também, temos Vale, Petrobras, enfim, todas essas empresas aqui, elas compõem esse ETF, tá? É um ETF também bem diversificado. Então se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse ETF, fica aqui a recomendação de acessar diretamente no portal do Banco do Brasil Asset Management. Bom, e os nossos próximos ETFs são ETFs novos que foram lançados recentemente no mercado pela Nubank, tá? Sendo eles, o primeiro aqui é o LVOL11, ele tem como índice de referência o Bovespa Smart Low Volatility B3, taxa de administração de 0,5% ao ano, o gestor dele é a Nu Asset e ele não distribui dividendos. Esse ETF aqui, para quem não conhece, ele foi criado a partir de uma parceria da Nubank com a B3. E o LVOL11, como eu disse, ele replica esse índice Bovespa Smart Low Volatility. Esse é um índice novo que também foi criado recentemente em parceria da Nubank com a B3. E esse índice reúne as empresas com a menor volatilidade no nosso mercado. Bom, dentre as características principais aqui desse ETF, né, segundo o Nubank, então aí nós temos redução de risco, conforto emocional, então nós temos a possibilidade de obter retornos mais estáveis ao longo do tempo, justamente por ele ser composto por ações de empresas que não têm tanta oscilação assim no mercado, então isso nos dá uma certa segurança, né, em relação à performance desse ETF e também a diversificação, né, porque quando a gente compra um ETF como esse, a gente está levando aí todo um conjunto de ações, né, de forma transparente. E como ele é um ETF relativamente novo no mercado, né, o número de cotistas também é bem baixo, o que pode acabar refletindo na liquidez desse papel. E se porventura você desejar se desfazer desse ETF no momento futuro, pode acabar se deparando com uma certa dificuldade, já que tem menos cotistas dispostos a negociarem esse papel na bolsa de valores, né? Então a liquidez de um papel como esse, ela tende a ser mais baixa. Então essa baixa liquidez aí é um ponto de atenção que você precisa ter também no momento de analisar se vale ou não a pena investir nesse ETF. Bom, e o próximo ETF também é o HIGH11, também lançado pela Nubank recentemente. É um ETF novo, tá? Foi lançado agora em meados de 2024. Ele possui como taxa de administração 0,5% ao ano. Ele procura replicar o índice Bovespa Smart High Beta B3, ou seja, esse índice ele possui em sua composição algumas das empresas mais sensíveis às variações de preço do mercado. Então você precisa ter ciência que ao comprar o ETF HIGH11, você está se expondo às empresas que mais oscilam aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. Bom, então por ele ser um ETF também recém-lançado, né, junto com o LVAL11, o número de cotistas dele também é bem baixo, o que pode acabar refletindo na liquidez,
já que você tem menos pessoas dispostas a negociarem esse ETF na bolsa. Então, se você desejar se desfazer desse ETF, né, pode acabar encontrando dificuldades. Bom, e aqui na composição da carteira desse ETF nós podemos ver aí a segmentação, né? Nós temos empresas de diversos segmentos diferentes, como consumo cíclico, empresas de materiais básicos, do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, bens industriais, tecnologia da informação. Se a gente baixar aqui, a gente consegue obter um documento com um detalhamento melhor das empresas que compõem esse ETF. Então, essas são as empresas que nós temos aí na carteira do HIGH11, né? CVC, Azul, MRV, B3, Magazine Luiza, Arezzo, Lojas Renner, entre outras empresas mais sensíveis aí que se caracterizam por terem uma oscilação maior aí no seu preço de mercado. Então, entre as características e vantagens do HIGH11, né, segundo o Nubank, é o maior potencial de retorno, né, pois ele é composto aí por ações, por ativos que têm uma maior sensibilidade às flutuações do mercado, o que pode acabar proporcionando oportunidades de ganhos durante períodos de alta. Então esse ETF aqui, o RAI11, ele é mais indicado para você poder aproveitar ciclos de alta no mercado. Ele não é muito indicado para uma estratégia de longo prazo, né? Já que você pode apresentar perdas devido a essas oscilações bruscas no preço das ações. Então, se você tem uma estratégia aí de montar uma carteira para aproveitar ciclos de alta, ciclos de expansão, esse ETF ele pode ser uma opção interessante, né? Ele pode acabar maximizando seus ganhos em momentos de alta. Você pode usar isso a seu favor. Bom, então vamos entrar aqui agora na lista dos ETFs que estão expostos ao mercado estrangeiro. Começando aqui pelo primeiro ETF, nós temos esse camarada aqui, ó, WRLD11, também conhecido como World 11. Ele tem como índice de referência o Vanguard Total World Stock. A taxa de administração dele é de 0,30% ao ano. O gestor dele é o Investo Gestão de Recursos e ele não tem distribuição de dividendos. Vamos entrar aqui agora no portal oficial da gestora desse ETF para a gente ver algumas informações adicionais sobre ele. Aqui no site oficial da gestora desse ETF nós temos algumas informações, como por exemplo, atualmente a cotação desse ETF, né, uma unidade desse ETF está custando R$ 115,10. Lembrando que ETFs, assim como ações, eles podem ser negociados, né, comprados e vendidos diretamente na sua corretora, na sua plataforma de investimentos favoritas. Então, por meio do código do ETF, a gente consegue comprar e vender diretamente pelo home broker aí da sua plataforma de investimentos, assim como a gente faz com ações. É a mesma coisa. Bom, e o Vanguard Total World Stock, né, que é o índice no qual o World 11 ele tenta replicar, esse é um dos maiores índices aí do mundo, tá? Listado na Bolsa de Valores de Nova York. E aqui no portal oficial aqui da gestora, a gente consegue ter informação de que só esse índice aí transaciona cerca de 49 bilhões de dólares aí, né, em todo mundo. Bom, e uma das principais vantagens de você investir num ETF como o World 11 é que você se expõe ao mercado global de ações. Você não fica limitado somente aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira, né? Então você acaba se expondo à valorização de empresas de diversos setores, né, empresas grandes, listadas aí na maior bolsa de valores do mundo, que é a Bolsa de Valores norte-americana. Então isso é bom, porque se essas empresas lá de fora se valorizarem com o tempo, né, e essa é uma tendência natural, toda empresa no longo prazo, a tendência é que elas cresçam cada vez mais, você vai estar aumentando ainda mais o seu ganho de capital por meio da exposição desse tipo de ETF. Então essa é uma opção bem interessante para você que deseja investir em ações em empresas estrangeiras, em grandes empresas, sem precisar necessariamente de ter que abrir uma conta numa corretora. Você consegue comprar ações de empresas norte-americanas por meio de um ETF, que é negociado aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. Então é uma forma bem simplificada e muito mais fácil de você se expor ao mercado norte-americano. Bom, e como todo ETF ele é uma cesta de ações, né? Essas ações elas são atualizadas periodicamente. Aqui no caso do World 11, essa carteira deles ela é rebalanceada a cada semestre. Então, pode acontecer de novas empresas entrarem nessa cesta de ações, outras empresas saírem. Isso vai variar de acordo com os critérios estabelecidos pela gestão desse ETF. E uma outra informação aqui bem interessante que a gente tem aqui é esse gráfico de rentabilidade. A gente consegue ter uma noção do quanto rendeu, né, do quanto cresceu em termos de rentabilidade esse ETF. Então, se a gente pegar aqui o período aqui de agosto de 2023 até o momento em que eu gravo esse vídeo, em julho de 2024, se tivéssemos investido aí cerca de R$ 1.000 nesse ETF, hoje ele estaria valendo aí na casa de R$ 1.364. Então, olha a valorização desse ETF. Enquanto o Ibovespa, ele valorizou R$ 1.045. Bom, então vamos ver aqui agora o nosso próximo ETF internacional, é o ACWI11. Ele tem como índice de referência o MSCI ACWI.
A taxa de administração dele é de 0,30% ao ano. O gestor dele é a XP Asset e ele não tem distribuição de dividendos. Bom, e o ACWI11 também, ele é bem parecido com o World 11. A gente vai estar se expondo a empresas internacionais, né, a grandes empresas estrangeiras, como Apple, Microsoft, dentre tantas outras. Bom, então entrando aqui no site da B3, a gente consegue ter algumas informações adicionais sobre esse ETF. Na prática, ele é bem parecido com o ETF que nós vimos anteriormente, o World 11. Com o ACWI11, a gente vai estar se expondo a grandes empresas internacionais, principalmente empresas norte-americanas, como Microsoft, Apple, Netflix, dentre tantas outras. Bom, e aqui a gente tem algumas informações adicionais, como o valor atual de um ETF, né, um valor unitário, está aí R$ 13,39 nesse momento. A gente tem aqui como gestor a XP, uma taxa de administração de 0,30%, né? Então aqui também no site da própria gestora, né, da XP, a gente tem algumas informações adicionais, né, em relação ao público-alvo, né, para investidores em geral. Então qualquer pessoa consegue investir nesse tipo de ETF, né? A política de investimento, a gestão desse fundo vai aplicar no mínimo 95% de todo o capital recebido na aquisição de novos ativos, né? Então ela vai estar sempre reinvestindo na compra de novas ações, na compra de novos ativos e está sempre renovando aí a sua carteira para tentar replicar ao máximo, né? Ou pelo menos chegar próximo do índice de referência. Então tá aí uma opção bem interessante. Para quem quiser saber mais informações, pode entrar aqui diretamente no site da gestora XP Asset Management, tá ok? Bom, e vamos dar uma olhada aqui agora no nosso próximo ETF da lista, é o IVVB11, tá? Ele tem como índice de referência o SP500, a taxa de administração dele é de 0,24% ao ano, o gestor dele é a BlackRock e ele não faz a distribuição de dividendos. Então, entrando aqui no site oficial aqui do gestor desse ETF, a gente consegue ver outras informações, como o preço unitário. Uma cota desse ETF atualmente, julho de 24, está custando R$ 342,36. A taxa de administração dele de 0,23%. Esse ETF ele tem como objetivo replicar um fundo de índice constituído no Brasil que busca retornos de investimentos que correspondam à performance do índice SP500 em reais. Porque o SP500 ele é um índice que reúne as 500 maiores empresas norte-americanas. Então a gente vai estar comprando 500 empresas em uma única cota, por meio do ETF. Então se a gente pegar aqui nesse gráfico aqui, ó, de 2014 a dezembro de 2023, esse ETF cresceu em valor mais de 697%. E o índice de referência no qual ele replica teve um crescimento de 786%. Né, nesses quase 10 anos aí, vamos botar 10 anos praticamente, né? Então, olha o quanto esse ETF cresceu. Olha o quanto a gente teria ganhado, quanto o investidor teria ganhado se tivesse investido nesse ETF lá atrás. É uma possibilidade, é uma rentabilidade muito interessante. Bom, e o nosso próximo ETF da lista é o TEC 11. Ele tem como índice de referência o NISI FANG Plus. A taxa de administração dele é de 0,25% ao ano. O gestor dele é o Itaú e ele não faz a distribuição de dividendos. Bom, e sobre esse ETF aqui, eu começaria falando sobre a principal característica dele. Ele investe unicamente no setor de tecnologia, mais precisamente nas 10 maiores empresas de tecnologias do mundo. Em termos práticos, ele não é um ETF tão diversificado, né? A gente não tem diversos segmentos que compõem essa cesta de ações. No entanto, ele investe nas 10 maiores empresas de um único setor de tecnologia da informação. Então, aqui nessa cesta, a gente tem Microsoft, Apple, Google, Netflix, Amazon, dentre outras grandes empresas do setor de tecnologia. Bom, e vamos aqui ao nosso próximo ETF atrelado a ativos no exterior. Nós temos aqui o SPXI11, ele tem como índice de referência o SP500, a taxa de administração dele é de 0,21% ao ano, o gestor dele é o Itaú e ele não faz a distribuição de dividendos. Aqui no portal oficial também nós temos algumas informações adicionais, né? Como eu disse para vocês, taxa de administração de 0,21%, o patrimônio líquido dele é de quase R$ 1 bilhão, o que significa que é um ETF muito negociado, tem bastantes investidores interessados nesse tipo de ETF, então você tem facilidade para poder comprar e também para poder vender, se você quiser. Então aqui no portal oficial a gente consegue observar que o SPXI11 ele está exposto, né? Ele tem como índice de referência o SP500, que reúne as 500 maiores empresas norte-americanas. Então a gente consegue investir indiretamente nessas grandes empresas por meio do SPXI11. A aplicação mínima dele é a partir de R$ 250.
uma taxa de administração aí de 0,21%. E aí também tem a questão do imposto de renda, né? Isso vale para todos os tipos de fundos de investimento e ETF. A gente tem aí uma incidência de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E no final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre essa questão dos impostos e taxas envolvidos. Bom, e o nosso último ETF que nós vamos estar dando uma olhada aqui é o SPXB11, tá? Ele tem como índice de referência também o SP500. A taxa de administração dele é de 0,20% ao ano. Ele tem como gestor o BTG Pactual e ele não faz a distribuição de dividendos. Olhando no detalhe, a gente tem aqui, ó, que esse ETF ele vai replicar o índice SP500, né, com o objetivo aí de medir a performance das ações de maior volume, né, de transações do mercado norte-americano. E esse índice ele adota como principal fator de seleção o nível de capitalização das empresas, ou seja, o tamanho das empresas em termos de valor de mercado. E aqui também nós temos algumas informações interessantes sobre o índice, né, o SP500. Ele tem como critério ser composto por ações ordinárias de empresas americanas negociadas somente na Bolsa dos Estados Unidos. Uma outra característica desse índice é a capitalização de mercado igual ou superior a 13 bilhões de dólares. Então a gente tem essa diversificação e a certeza de que a gente está investindo nas grandes e melhores empresas do mundo. Bom, vamos falar agora de um ponto que é muito importante, que são os impostos. Os ETFs possuem incidência de imposto de renda. Isso significa que se você comprar uma cota de um ETF e futuramente vender essa cota por um valor superior ao que você comprou, você vai ter que declarar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente dessa operação. É exatamente como já funciona com as ações. O recolhimento deve ser feito pelo próprio investidor até o último dia útil do mês seguinte. Você também precisa ficar ligado em outras despesas que envolvem operações com ETFs, como por exemplo a taxa de corretagem. Esse valor difere de corretora para corretora. Existe também as taxas de custódia da corretora, que é uma taxa cobrada mensalmente e difere de corretora para corretora. Algumas corretoras não cobram essa taxa, então também é bom você certificar com a sua corretora ou com a sua instituição financeira se há incidência dessa cobrança para as operações que envolvam ETFs. Há também os emolumentos, que é um percentual cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Atualmente, essa taxa de emolumento é de 0,034% sobre cada operação realizada no mercado à vista. Portanto, fique atento sempre que você for realizar uma operação com ETF, que esse tipo de taxa também pode ser cobrado. Existe também a taxa de custódia da B3, que faz os serviços de guarda e transação dos ETFs no mercado financeiro. Essa taxa ela varia conforme o volume da sua carteira. Bom, e vamos ver aqui agora quais são as principais vantagens e desvantagens que nós temos ao investir em um ETF. Começando pelas desvantagens, eu separei aqui que a nossa primeira desvantagem que nós temos é a limitação de ativos. Com ETFs, a gente não tem a liberdade de selecionar a dedo em quais empresas a gente vai estar se expondo, né? Então, quando nós compramos um ETF, a gente já está pegando um pacote já com ações selecionadas pelo próprio gestor, né, pela própria gestão daquele ETF. E quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer. A nossa segunda desvantagem que nós temos aqui ao investir em ETFs, que é a questão de que não tem isenção de dividendos, né? Existe uma cobrança aí de 15% sobre dividendos. Alguns ETFs fazem a distribuição de dividendos, como nós vimos. Então, para esse tipo de ETF, caso você venha receber algum dividendo, algum provento, vai ter cobrança de imposto de renda aí de 15%. Bom, essas são as principais desvantagens assim que eu considero dos ETFs, tá? Eu não vejo nenhuma outra desvantagem, mas aí a decisão, né, a análise mais aprofundada fica a cargo de cada um. Então eu particularmente acredito que essas são as duas desvantagens que mais incomodam na hora de se investir no ETF, mas por outro lado, eu acredito que há mais vantagens do que desvantagens. Então, se a gente vê aqui nas nossas vantagens que nós temos dos ETFs, a primeira delas é a diversificação. Então, com os ETFs, a gente adquire uma carteira diversificada de ações ou títulos em uma única transação, diminuindo os riscos de concentrar o seu investimento em um único mercado, por exemplo, no mercado brasileiro. A gente tem a possibilidade de se expor a mercados internacionais, né? O mercado norte-americano, por exemplo, que é muito maior do que o mercado brasileiro. Além disso, a gente potencializa o nosso ganho de capital, decorrente da valorização dessas empresas norte-americanas. Então, isso é um grande ponto positivo que eu considero, né? A questão da diversificação e do potencial de ganho. Então, a segunda grande vantagem que eu considero aqui dos ETFs são os baixos custos, porque os ETFs eles buscam replicar a composição de um índice de referência.
E para isso eles utilizam uma gestão passiva, que tem custos mais baixos de administração se a gente comparar com fundos de gestão ativa. E a outra vantagem que eu considero dos ETFs é a flexibilidade. Os ETFs eles podem ser comprados e vendidos como ações. As cotas podem ser negociadas através da sua corretora, na sua plataforma de investimentos aí favorita, por meio do home broker. Então, assim como a gente faz para poder comprar uma ação, a gente consegue fazer exatamente da mesma forma com o ETF, que é entrando ali na tela do home broker, digitando o código do ETF e fazendo a ordem de compra ou a ordem de venda. Então, essa é uma modalidade de investimento bem flexível e simplificada, o que eu considero uma grande vantagem também. A outra vantagem que eu vejo nos ETFs é a eficiência. As cotas ajudam em estratégias de investimento para capturar a rentabilidade de todo um setor. Além disso, ajudam a se defender das oscilações típicas de investimento direto em ações. Então, essa questão da eficiência também é muito importante, porque a gestão do fundo, por mais passiva que ela seja, ela vai estar sempre se reajustando com as melhores empresas do mercado. Se uma empresa oscilar demais e se desvalorizar demais e sair fora daquele range do índice, essa carteira desse ETF ela vai ser rebalanceada. Então, de certa forma, a gente vai estar protegido contra essas oscilações mais bruscas do mercado, o que eu considero também uma vantagem de eficiência. Eu, particularmente, acho uma opção de investimento bem interessante, porque a gente tem a possibilidade de investir indiretamente em empresas de mercados globais, de mercados estrangeiros, de uma forma bem simples e flexível. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham, sobretudo, entendido o funcionamento dos ETFs e por que eles estão ficando tão populares aqui no Brasil. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de comentar, de deixar seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse é um conteúdo relevante e para que ele possa estar levando esse conhecimento para mais pessoas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.